Já estamos ao vivo no YouTube. Só um minutinho que nós já vamos iniciar. Bom, o tema dessa noite é O Livrinho e as Duas Testemunhas. E nós vamos estudar o capítulo 10 e o capítulo 11 de Apocalipse. No meu curso original, no primeiro curso que eu dei de Apocalipse, não havia o estudo desses capítulos. Eu pulei esses capítulos, eu pulei toda esta visão, que é a terceira visão, que inicia no capítulo 8 e termina no capítulo 11. Eu sempre tenho explicado aos irmãos que nós temos 7 visões, 7 divisões do livro de Apocalipse, que são sessões paralelas, recapitulativas e progressivas. Então, aqui nós estamos na terceira sessão, na terceira visão. E ela inicia no capítulo 8, com as 7 trombetas, e finaliza aqui no capítulo 11, após esse interlúdio que nós temos, o livrinho e as duas testemunhas, inicia no capítulo 11 com a 7ª trombeta, que nós já vimos na semana passada. E aí no capítulo 12 nós temos uma nova sessão, que é a sessão central do livro, que é a 4ª visão. Então aqui nós vamos tentar finalizar essa terceira visão e o entendimento dessa terceira visão. Nós temos 2 aspectos, 2 capítulos, o capítulo que fala sobre o livrinho, que é um capítulo, apesar de ser bastante simbólico, e numa leitura simples seja um texto um pouco complicado de se entender, vocês vão ver que o texto é bem simples e bem fácil de entender, e que a compreensão é muito clara do que João está falando e do que ele quer simbolizar com essa visão. Agora, a segunda visão das duas testemunhas é uma visão um pouco mais difícil de ser entendida. Eu particularmente acho que os 2 primeiros versículos do capítulo 11 são os versículos mais difíceis de serem interpretados no livro de Apocalipse. E aí nós temos aqui diversas possibilidades, dependendo da linha interpretativa que nós venhamos a seguir. Nós somos amilenistas e nós entendemos que o livro de Apocalipse é um livro simbólico. Então vamos tentar entender dentro dessa perspectiva. Mas mesmo dentro da perspectiva simbólica, nós temos algumas interpretações errôneas desse texto. Então é um texto complexo, sim, mas pela graça de Deus nós vamos compreender, e a minha oração é que o Espírito Santo ilumine os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos compreender essa verdade e também entender a implicação prática de tudo isso que nós vamos falar. Aqui, só pelo título, a gente já pode pensar numa aplicação. Se nós estamos falando sobre um livrinho e sobre testemunhas, logicamente a aplicação desse interlúdio é a pregação do Evangelho. Isso fica evidente pelo simples fato de haver um livrinho que deve ser anunciado e haver 2 testemunhas que pregam sobre Cristo. Então, a implicação desses 2 capítulos é a anunciação do Evangelho na era do Evangelho, que é exatamente essa que nós estamos fazendo. Mas nós vamos chegar lá, isso vai ficar claro. Então, vamos relembrar algumas coisas aqui bem rapidamente. Primeiro, o livro do Apocalipse foi escrito para motivar os cristãos à fidelidade no testemunho, mesmo que viessem a morrer por isso. Nós temos falado muito sobre isso, esse é o contexto do livro de Apocalipse, o contexto onde a fidelidade ao testemunho, a fidelidade à palavra, a Cristo, implicaria em perseguição, em morte, em pobreza, porque se os cristãos se negassem a adorar o imperador, se negassem a participar das festas promovidas pelas guildas comerciais daquela época, eles sofreriam sanções econômicas, pobreza, eles seriam perseguidos e até mortos. Nós vemos igrejas no Apocalipse que foram perseguidas,
nós vemos o Antipas, que foi morto por causa do testemunho fiel. Então, mesmo que eles viessem a morrer, se eles forem fiéis até a morte, eles receberiam a coroa da vida e eles reinariam com Cristo. Essa é a mensagem de Apocalipse. Seja fiel ao testemunho, mantenha o testemunho fiel, mesmo que venha morrer. Nós vimos na segunda visão, a visão do trono, no capítulo 4, capítulo 5, que Cristo foi entronizado após a sua ressurreição. E nós vamos ver que Satanás foi expulso do céu. Nós vamos ver isso no capítulo 12, a aula da semana que vem. Então, não perca a aula da semana que vem. Nós vamos ver aí sobre a expulsão de Satanás do céu exatamente após o entronizar de Cristo depois da sua ascensão e ressurreição. Então, é bem interessante isso daqui. E Satanás, então, não pode mais enganar as nações, porque ele foi expulso dos céus. E uma vez que Jesus ressuscitou, ele não tem mais esse direito de enganar as nações, um direito usurpado, claro. Ele enganava porque o homem cedeu para ele esse direito ao pecar. Então, ele enganava as nações, e agora ele não tem mais esse poder de enganar as nações, porque Cristo despojou esse poder dele, tirou esse poder dele, o humilhou na cruz, venceu encravando na cruz o escrito que era contra nós, e agora ele não pode mais enganar as nações, e assim inaugura-se a era do evangelho. E por isso o evangelho pode ser pregado a todo mundo. Por isso que o primeiro ato, depois da ascensão e o entronizar de Cristo, é o envio do Espírito Santo. E o Espírito Santo, então, reveste de poder o povo, ou melhor, reveste de poder a igreja do Senhor, para que a igreja seja testemunha. Esse é o termo que aparece em Atos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Nós vimos na semana passada que as trombetas são o anúncio do juízo de Deus, que essas trombetas apontam para juízos parciais, mas que a última trombeta é o juízo final. E essas trombetas podem ser agrupadas em dois grupos. As 4 primeiras, o número 4 se refere à criação, e são juízos mais leves sobre a criação. O mar, a água doce, as florestas e os corpos celestes. E nós temos as 4 últimas, que são juízos mais intensos sobre os homens ímpios, que são os 3 ais. E 2 dessas estão no capítulo 9, e uma aparece no capítulo 11, bem no final dessa sessão, porque é o juízo final. A última é o juízo final. Então, só para relembrarmos o que nós já vimos. Vamos lá. Vamos para o texto, então, de hoje. O texto de hoje diz assim, vamos ler primeiro o capítulo 10. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Então os trovões falaram. Logo que falaram 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escreve, ou escrevas, né? Não comece a escrever. Aqui a ideia do texto grego é que João nem começou a escrever, ele pensou em escrever, ia começar a escrever, mas logo foi repreendido, ele não fez nem rascunho sobre isso, depois teve que amassar o papel e jogar fora, nada disso. Então, essas palavras não foram escritas de forma alguma. Então, o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora.
Mas, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Observe que aqui no versículo 7, ele antecipa a sétima trombeta, que nós já vimos na semana passada, que é a trombeta do juízo final. E ele está dizendo o seguinte: olha, quando o sétimo anjo, o sétimo anjo das sete trombetas, ele tocar a trombeta, irá cumprir o mistério de Deus, ou seja, vai acabar, vai consumar. Então, aqui esse versículo está apontando para o fato de que a sétima trombeta é o juízo final. Então, vai cumprir, vai acabar, é o final dos tempos, de fato, é o retorno de Cristo e é o juízo final. E aí, antes desse tocar da última trombeta, aí nós temos essa cena aqui. A voz que eu ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Amém. Bom, como eu disse, esse texto, numa primeira leitura, pode parecer um pouco complexo, mas ele não é um texto muito complexo. Ele é muito simples de compreender, ele tem bastante referências no Antigo Testamento, e se nós entendemos o que significa essas referências, ou qual que é o significado dos textos que João está citando, que João está dialogando aqui nesse texto, fica muito fácil para nós compreendermos. Então vamos lá. O assunto dos capítulos 10 e 11, como eu já falei para vocês, é o testemunho do Evangelho. E eu sempre tenho destacado que o termo testemunho é um termo que aponta, sim, para a anunciação fiel de Cristo, para esse viver fiel como Cristo sendo o Senhor da sua vida, mas também aponta para o manter esse testemunho fiel até a morte. É o termo que deriva a expressão mártir, ou aquele que morreu por uma causa, é martírios no grego. Então, por isso que posteriormente à escrita de Apocalipse, esse termo martírios foi ressignificado e aponta para aquele que morreu por causa do evangelho. Então, o termo principal, o assunto principal desses dois capítulos é o testemunho do Evangelho. Aqui nós temos então um interlúdio entre a sexta e a sétima trombeta, que é o juízo final. Porém, o período durante a qual essa mensagem do Evangelho é pregada não se relaciona ao tempo da última trombeta apenas, como muitos pensam, mas a todo o período de que trata esse livro. Esse é um problema que às vezes a gente, com uma mente mais cronológica, pensa que a gente pode impor no texto esse problema, que é o seguinte: já que esse testemunho está aparecendo entre a sexta e a sétima trombeta, então esse testemunho aqui, ele só vai acontecer entre a sexta e a sétima trombeta. Não é isso. Aqui nós temos um interlúdio que está falando do testemunho do evangelho, que é para ser pregado em todo o período da era cristã, dessa era que nós vivemos hoje, que é a era da anunciação do evangelho. Então, desde a primeira vinda de Jesus, ou desde a ascensão de Jesus até o seu retorno. É esse testemunho que nós estamos falando aqui. Não estamos falando de um testemunho que vai ser pregado antes apenas do juízo final. É um testemunho que vai desde o momento que Jesus se acendeu e enviou o seu Espírito sobre nós, até o seu retorno. Essa é a ideia. Então, todo esse período. Então, a passagem do livrinho faz referência ao livro de Ezequiel, onde uma voz do céu instruiu o profeta a comer um rolo de livro aberto e a encher seu estômago com ele. Ezequiel o fez e descobriu que era doce como mel em sua boca. Mas
ao cair no seu estômago, ele era amargo. Então, é uma referência ao livro de Ezequiel, e é um texto, de fato, que aponta para o chamado profético do profeta Ezequiel. E é muito importante nós entendermos que o chamado profético é o chamado para ser anunciador da palavra de Deus, boca de Deus no mundo. Hoje em dia, normalmente, se pensa que o profeta é um adivinhador do futuro. Teve até uma minissérie, esses tempos atrás, em uma das redes de TV, que foi O Profeta, que era um camarada que descobriu o futuro, era como se fosse um cartomante. Não. Nas Escrituras Sagradas, apesar de que sim, o profeta, ao trazer a palavra de Deus, falava também sobre o futuro, fazia promessas sobre a vinda de Jesus, por isso que ele falava sobre o futuro, mas o profeta, ele tem o papel de anunciar a palavra de Deus. Ele é a boca de Deus para o povo, trazendo uma palavra de repreensão para um povo rebelde, para que o povo retorne ao Senhor. Por isso que a palavra de Deus é doce na boca, mas também é amarga. A palavra de Deus é doce como o favo de mel, como diz o salmista, mas também é amarga porque é uma palavra de repreensão, às vezes muito dura, e que traz condenação para aqueles que não aceitam, pode trazer perseguição e morte para aqueles que vivem por meio dela, mas é doce. É a palavra de vida, e é a palavra que vai, a palavra de Deus que nos revela Cristo Jesus. Né? Então, a vida eterna está em conhecer Cristo. Errais não conhecendo as Escrituras, porque são elas mesmas que testificam de mim. Jesus diz isso. Então, essa é a ideia. Então, o livrinho doce e amargo. Vamos ver um pouquinho aqui. Primeiramente, nesse capítulo 10, nós temos a descrição do anjo que está segurando esse livrinho. Algumas pessoas pensam que esse anjo aqui é uma descrição do próprio Cristo, mas eu acredito que não seja Cristo aqui. Sim, há alguns intérpretes que defendem que seja Cristo esse anjo, mas pelo simples fato de ser chamado de anjo, e eu acredito que não seja o nosso Senhor Jesus Cristo nessa descrição, mas um ser celestial, uma criatura do nosso Deus que representa Cristo. E por isso essa descrição, como está aqui. A descrição dele, olha, ele é um anjo forte, grande, então é um grande anjo, sempre esse destaque da força e da grandeza, ele parece ser maior do que os outros 7 anjos das trombetas, e ele vem numa nuvem, então a ideia aqui da nuvem, né, que Jesus ele se acendeu numa nuvem e ele voltará numa nuvem, então esse anjo está numa nuvem, tem o arco-íris em cima dele, lembremos que o arco-íris é visto no trono de Deus, então é um anjo que vem do trono de Deus, e o rosto dele é como sol, e as pernas são como colunas de fogo. Viram? A descrição aponta para Cristo, de fato. Mas qual que é o ponto aqui? A ideia é muito clara. Esse anjo, ele é descrito dessa forma para destacar que ele é um anjo enviado por Cristo, porque o anjo, ele tem em suas mãos o evangelho de Cristo. Então a ideia é o evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é o livrinho que vai ser pregado. Por isso a descrição do anjo dessa forma. Então, ele tinha um livrinho aberto, ele pôs o pé direito no mar, o pé esquerdo sobre a terra. Então, a ideia aqui é que ele está sobre toda a criação. E ele gritou em voz forte como ruge o leão. Mais uma vez, uma descrição que é utilizada para o próprio Cristo, o leão rugindo. E quando ele rugiu, 7 trovões gritaram, né, fizeram soar as suas próprias vozes. E aí, esses 7 trovões revelaram algo, ou esses 7 trovões revelaram mesmo, algo que a nós ficou oculto. Nós não temos conhecimento do que foi revelado aqui no versículo 4. E não cabe a nós ficarmos tentando adivinhar o que foi revelado. Aqui é muito claro para nós o que significa isso, que há coisas que a nós não são reveladas, de fato. E é a mesma coisa que acontece com Paulo. Paulo, ele tem uma revelação especial, ele diz que foi arrebatado ao terceiro céu,
mas ele não poderia descrever essa revelação a nós, e foi posto a ele um espinho na carne para que ele não viesse a se orgulhar disso, mas simplesmente para que ele pudesse depender de Deus em sua fraqueza. Então, essa é a ideia. Então, sim, há coisas que não cabem a nós. Mas o que cabe a nós? O que cabe a nós é o conteúdo do livrinho. É isso que cabe a nós, é isso que nós precisamos testemunhar. Não as coisas ocultas. Não ficar tentando descobrir coisas que não foram reveladas. Nós precisamos nos ater à mensagem do livrinho. Essa é a ideia. E aí, esse anjo, ele, no versículo 5 aqui, ele declara a veracidade do testemunho, fazendo um juramento a Deus. O anjo ele está com um pé sobre o mar, o outro pé sobre a terra, e ele levanta as mãos para o céu, ou melhor, levanta a mão direita para o céu. E ele então jura por aquele que vive para todo sempre. Então ele jura por Deus, ele jura por Cristo, ele jura pelo Espírito, ele jura por Deus o quê? Ele jura que aquilo que estava escrito no livrinho é fiel. Ele jura que não haverá demora no retorno de Cristo. Ele jura que tudo que foi profetizado irá se cumprir. E, exatamente, tudo que foi profetizado em Apocalipse, tudo que foi profetizado nas Escrituras sobre o retorno de Cristo se cumprirá. Então ele está jurando a veracidade do testemunho que João está dando, através do livro de Apocalipse, mas do testemunho da igreja, do testemunho dos crentes, que Jesus retornará. E aí, João, ele tem uma conversa de uma voz do céu, dizendo para ele tomar este livro. Eu não falei ainda, que livrinho é esse? É o mesmo livro selado? Algumas pessoas dizem que é o mesmo livro, que antes era selado, agora está aberto, então é um livrinho. E a ênfase do livrinho é porque o anjo é grandão, então na mão do anjo ficou um livrinho. Ok, eu acredito que João ele coloca aqui no diminutivo livrinho justamente para diferenciar do livro anterior, porque senão ele falaria que esse é o livro que estava selado. E vai aparecer um outro livro aqui em Apocalipse, que é o livro da vida. Então, cada livro tem uma qualificação, uma característica. Um livro é o livro selado, que é o livro dos decretos salvíficos de Deus, que está com Cristo e Cristo os abriu para cumprir os seus planos salvíficos. Outro é um livrinho que o anjo traz, que é o livrinho do Evangelho, do testemunho. E outro é o livro da vida, que é o escrito daqueles que são salvos. Então, nós temos livros diferentes, por isso as designações diferentes a cada livro. Então, esse livrinho, eu creio que é diferente do livro selado que Jesus abriu. E, inclusive, vai ser dito que esse livro estava aberto. Isso aqui está no versículo 8. Então, a voz do céu diz: vá, pegue o livro que se acha aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então, fui ao anjo pedindo que ele me desse o livrinho, e ele me falou: devore o livrinho. E ele vai ser no seu estômago amargo, mas na sua boca doce como mel. Eu já expliquei isso daqui. Então, o livrinho é o testemunho, é o evangelho, e a palavra de Deus ela é doce, como os favos de mel, como diz o Salmo 19, como diz o Salmo 119. São mais desejáveis do que o mel e o destilar dos favos. Então, de fato, é doce. Mas, ao mesmo tempo, como Paulo nos diz que somos cheiro de vida para os que creem e cheiros de morte para os que perecem, a palavra de Deus também é amarga, porque ela traz repreensão, condenação. Ela tem um duplo propósito. Ela leva salvação para aqueles que creem, mas ela leva juízo para aqueles que a rejeitam. E eu estou falando a palavra de Deus, mas é o evangelho, é tudo a mesma coisa, né? Então, o evangelho, ele traz salvação e juízo, tem sempre um duplo propósito. E também podemos entender esse amargo ao estômago relacionado à igreja perseguida, porque manter o testemunho fiel, que vai ser exigido agora no versículo 11, manter esse testemunho fiel faz com que a igreja seja perseguida. Por isso é amargo ao estômago. Então João recebe a ordem de profetizar, depois de comer o livrinho, a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis.
Então, os 4 aqui se referem a toda a terra, e o evangelho é proclamado a toda a terra. Profetizar aqui não é adivinhar o futuro, mas é falar a palavra de Deus a esses povos. Então, aqui é um chamado ao evangelismo, é um chamado ao testemunho. Por isso que logo depois, no capítulo 11, nós vamos ter as 2 testemunhas. Então, este livro é a palavra de Deus, o evangelho que deve ser proclamado a todos os povos, nações, línguas e reis. E aqui a gente finaliza o capítulo 10. Então, como eu disse, o capítulo 10, ele não é tão difícil. Agora, o capítulo 11, ele já é um pouquinho mais complicado. E eu vou começar com esses 2 versículos, dos versículos 1 e 2 do capítulo 11, porque eu creio que esses são os versículos mais difíceis. Depois de entendê-los, o restante vai ficar um pouquinho mais fácil. Então, é dito o seguinte: foi-me dado um caniço, semelhante a uma vara, e também me foi dito: levante-se e vá medir o santuário de Deus, o altar e os que adoram no santuário. Olha só. Mas deixe de lado o átrio do santuário, e não meça, porque esse átrio foi dado aos gentios, que por 42 meses pisarão a cidade santa. Vamos tentar entender isso daqui. Como eu disse, esse é um dos textos mais difíceis de interpretar. Alguns datam o Apocalipse antes da queda de Jerusalém por causa desses versículos. Porque esses versículos parecem que estão falando sobre a queda de Jerusalém, aonde os gentios, isto é, os romanos, calcaram o átrio, né? Eles estiveram no átrio do templo, eles fizeram um cerco em Jerusalém e destruíram o santuário do templo. O grande problema de entender como sendo da queda de Jerusalém, agora eu vou colocar essa pergunta, mas o grande problema é que, aparentemente, João está, se aqui se refere à queda de Jerusalém, João está falando que alguns serão preservados, que pelo menos o átrio do templo será preservado. E parece-me que, se isso se refere a Jerusalém, não é verdadeiro, porque a queda de Jerusalém não ficou pedra sobre pedra. Então, 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída. E os romanos se cercaram Jerusalém, destruíram o templo, queimaram, botaram fogo no templo. O ouro que ficava acima do templo caiu nas pedras. E aí, para arrancar o ouro que estava ali nas pedras, que derreteu e caiu, eles arrancaram todas as pedras do templo. Isso foi o início da diáspora, que só teve fim depois da Segunda Guerra Mundial. Então, o templo foi destruído, e muitos veem aqui uma interpretação histórica, e para essa interpretação histórica ser verdadeira, eles precisam datar Apocalipse antes desse período da destruição do templo, antes de 70 depois de Cristo. Se vocês se lembram, nós datamos Apocalipse no final do 1º século, em 96 depois de Cristo, no reinado de Domiciano. Então, na nossa visão, não se refere a isso. Então, existe uma interpretação literal que pode ser futurista ou preterista. A interpretação futurista, normalmente pré-milenista, diz que Deus salvará os judeus depois de permitir que os gentios cerquem a cidade por 42 meses. Nessa visão futurista, eles têm uma perspectiva de que Deus irá restaurar o reino de Israel. Muitos pré-milenistas acreditaram que essa restauração do reino aconteceu ou aconteceria quando houve o fim da diáspora, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Alguns pré-milenistas estão esperando essa última semana de guerras lá em Israel contra os palestinos, onde Israel, os judeus estão expulsando os palestinos de Jerusalém, para ver se não iria, os judeus não iriam reconstruir o templo. Então, para que isso aconteça, é necessária a reconstrução do templo, onde hoje é uma sinagoga.
uma sinagoga não, desculpe, uma mesquita, aonde é uma mesquita, a terceira principal mesquita do islamismo, está lá em Jerusalém, onde era o templo. Então eles deveriam, para que isso aconteça, eles teriam que destruir essa mesquita, construir o templo de Jerusalém, e aí ter uma guerra onde os gentios cercariam a cidade por 42 meses, e alguns judeus serem preservados dentro do templo. Entenderam? Então é uma visão futurista, mas uma visão muito literalista. Não é isso que esse texto está querendo dizer. A visão preterista é a que se refere à queda de Jerusalém, de 70 depois de Cristo. Preterista é do passado, né? É pretérito. Então, é a que aponta para essa queda de Jerusalém, como eu já disse. Mas o ponto é, mas neste último caso, que parte do templo foi preservada? Porque aparentemente nós temos aqui uma preservação do santuário, de uma parte do templo. Mas na queda de Jerusalém, qual parte do templo foi preservada se não ficou pedra sobre pedra? Esse é o ponto. Então, nós vamos buscar uma interpretação simbólica. Agora, existem interpretações ideológicas, simbólicas, espiritualistas, que também são errôneas, como, por exemplo, essa daqui, que aponta para crentes mais consagrados que são guardados e outros não. Então, os crentes que estão no santuário e são medidos são os guardados, e os que não estão no santuário são crentes mais fracos, são os que vão ficar na hora do arrebatamento, porque o arrebatamento vai levar só os crentes mais santos. Não é essa a interpretação que nós temos. Então, o que significa? Como que nós podemos, então, entender essa passagem? Primeiramente, nós precisamos compreender essa expressão 42 meses. Essa expressão vai aparecer aqui no capítulo 11 e depois vai aparecer no capítulo 12 e no capítulo 13. Então, é uma expressão muito importante para compreendermos a próxima visão, a quarta sessão paralela do livro de Apocalipse. E 42 meses se refere a 3 anos. Então, 3 anos e meio, 42 meses, 3 anos e meio. E se refere a um período de perseguição. Então, 42 meses é 3 anos e meio. Aí aqui em Apocalipse, ele vai vir também como 3 anos e meio, e vai vir também como um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Olha só, um tempo, 1 ano. 2 tempos, 2 anos. E metade de um tempo, 3 anos e meio, somando tudo, né? Meio ano. Né? Então, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. Então, essa expressão, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que remete ao livro de Daniel, é uma expressão que aponta para esses 42 meses, que é os 3 anos e meio. Então, nesse versículo 2, fala sobre esses 42 meses, ou 1.270 dias, aqui vai estar aparecendo em dias, né? 1.270 dias. Esses 1.270 dias é o quê? São os 42 meses. Então, o que aponta esses 42 meses? Vamos lá. Há 2 períodos literais de 3 anos e meio, 2 períodos literais fora do Apocalipse, de 3 anos e meio num contexto histórico. Durante o tempo de Elias, isso é canônico, bíblico, que orou para que não chovesse por 3 anos e meio, isso está lá registrado em 1 Reis 17:1, e foi usado por Tiago 5:17 para apontar a questão da perseguição da igreja. Então, foi um período de perseguição, por isso que Elias orou para que não chovesse, a perseguição da rainha Jezabel, do rei Acabe, contra os remanescentes fiéis de Israel. Então, nesse período de perseguição de 3 anos e meio. E também houve um período de 3 anos e meio, quando o templo foi profanado durante a Guerra dos Macabeus. Parece que faz uma referência a isso também, porque o texto está falando sobre a profanação de templo. Agora, observe que essa profanação do templo, durante a Guerra dos Macabeus, e esse período de 3 anos e meio, eles foram profetizados por Daniel, sim, mas não são registrados historicamente nas escrituras sagradas. Tem um registro no livro dos Macabeus, mas não é um registro canônico, não é inspirado.
não é isento de erro, mas é histórico. Então, nós temos essa questão histórica e temos essa profecia de Daniel que se refere a esse período da guerra. Então, o que nós temos aqui? No Apocalipse, esse período de 3 anos e meio, de 42 meses, de 1.270 dias, de um tempo, 2 tempos e meio tempo, que é o mesmo período, olha, tantas formas de falar a mesma coisa. No Apocalipse, esse período não se refere de modo literal, e sim simbólico, ao intervalo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, no qual a igreja é perseguida. Então, entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, a igreja é perseguida. Eu já falei sobre isso. Nós vimos o cavaleiro que simboliza a perseguição logo depois da descida do Espírito Santo. Nós temos a perseguição que é iniciada em Jerusalém, e a igreja perseguida é espalhada por todo mundo, e a igreja sempre foi perseguida, e a igreja está sendo perseguida no período de João. Então, a igreja é perseguida em todo este período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. E esses 3 anos e meio se refere a isso, a esse período da igreja perseguida. Agora, claro, João, ele está usando questões aqui, tanto do Antigo Testamento, uma referência ao tempo de Elias, provavelmente também ele está pensando nessa referência de Daniel e nesse período da Guerra dos Macabeus, como também, como nós cremos que João escreveu depois de 70, depois da destruição de Jerusalém, essa questão aqui dos gentios que calcam os pés no átrio do templo, e o átrio do templo foi dado aos gentios, e eles pisarão na cidade santa por 42 meses, então também aponta para a queda de Jerusalém. Então, essa visão tem fundo num contexto histórico, mas ela é simbólica. Ela aponta para outra coisa, ela aponta para a perseguição da igreja. Então, à luz de Tiago, capítulo 5, versículo 17, que aplica esse período de Elias, esse tempo de 3 anos e meio à perseguição, vemos que a menção que João faz deste período de 3 anos e meio é uma referência ao período que o povo de Israel foi perseguido por Acabe, nos dias de Elias. Da mesma maneira, o período que vivemos, que começou com a primeira vinda de Cristo e estenderá até a sua segunda vinda, é o período da igreja perseguida, mas não derrotada. No capítulo 12, nós vamos ver outras ênfases dessa igreja perseguida, que é a figura da mulher sendo perseguida pelo dragão. Então, a igreja está sendo perseguida. A igreja é perseguida, mas o anúncio do evangelho chega a todo mundo. Então, observe que o testemunho não é impedido pela perseguição. Ao contrário, o testemunho ele é potencializado pela perseguição. Porque Satanás não pode mais impedir o testemunho. Então, ele persegue a igreja. Mas ao perseguir a igreja, ele só intensifica o testemunho para que ele chegue a todas as nações. Isso é fantástico, não é? Agora, nós temos também aqui em Apocalipse uma referência de 3 dias e meio. E eu sei que às vezes é um pouco confuso, porque nós temos 3 anos e meio e nós temos 3 dias e meio. E isso remetendo a uma semana, 7. E 7 é a perfeição. O que se refere a esse 7? A junção desses 3 anos e meio, desses 3 dias e meio, a que se refere? Se refere ao milênio, que está lá em Apocalipse 20, que é, na verdade, também simbólico, o período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Então, lá em Apocalipse 20, nós vamos chegar lá, nós vamos ver que o milênio também é dividido em 2 períodos. Um período que Satanás está aprisionado, como numa corrente, então ele só pode perseguir, mas ele não pode enganar as nações. E no período final, curto, abreviado, ele é solto. E aí ele engana as nações, junta as nações contra o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o período da apostasia, do abandono da fé mundial, conforme é registrado em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Eu estou antecipando ideias aqui, depois no final vocês podem perguntar. Aqueles que estão acompanhando no YouTube, vocês podem entrar na sala do Zoom, se vocês puderem, ou se quiserem podem deixar comentários ou enviar depois áudios para mim,
que eu irei responder essas dúvidas, sem dúvida alguma. Então, nós temos o período de 3 anos e meio, que é um período mais longo desse milênio, que é esse que nós estamos vivendo hoje, onde o evangelho está sendo anunciado a todo mundo. E nós temos um período mais curto, que é um período que Satanás vai ser solto, que vai haver uma apostasia. A apostasia é o abandono da fé mundial, e vai ser mais curto, porque Cristo abrevia, ele mesmo falou que ele vai abreviar esses dias. Então, observe, não é uma metade simétrica, é um período de 1000 anos, de 7 dias, de uma semana, que é um período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, que não é literal os 1000 anos, é a totalidade desse tempo, aonde nós temos 2 tempos, 2 períodos, um período mais longo e um período mais curto. O mais curto é quando Satanás é solto, mas logo ele vai ser condenado, e com todos aqueles que o seguiram. E o mais longo é esse período que a gente vive hoje. Nós não podemos entender como o mesmo tempo, por exemplo, nós já vivemos 2000 anos na era do Evangelho, estamos anunciando o Evangelho. Satanás ainda não foi solto, né? Logo será. Mas a gente não pode pensar que ele vai ser solto e ele vai ficar solto por 2000 anos, por mais 2000 anos, como se fosse o mesmo tempo que vivemos até agora, o mesmo tempo para frente. Não é isso. O Jesus está nos mostrando, e essa profecia está nos mostrando, o Apocalipse está nos mostrando que o período que Satanás vai ser solto vai ser menor, mas compreende esse período total que nós chamamos de milênio, que é o período que nós já vivemos. Entenderam? Olha que legal. Então, olha só, a expressão um tempo, 2 tempos e metade de um tempo ocorre pela primeira vez no livro de Daniel, que é uma citação do William Hendrickson, tá bom? Eu trouxe o próprio texto dele aqui. Então, ocorre a primeira vez no livro de Daniel, 7, 25, 12 e 7, é o período do anticristo. João enfatiza o fato de que o espírito do anticristo já está no mundo, lá em 1 João 4,3, ou seja, nós já vivemos esse período do anticristo aqui. O espírito dele já está no mundo, mas aqui que ele vai ser personificado numa pessoa, né? É redundante, né? Personificado é, de fato, numa pessoa. No Apocalipse, esse período de 3 anos e meio se refere à totalidade da época do Evangelho. Ele é seguido pelos 3 dias e meio, durante os quais a besta que sobe do abismo, semana que vem nós vamos ver, o mundo anticristão em sua fase final, matará as testemunhas e silenciará a voz do Evangelho por um curto período, bem curto mesmo. A voz do Evangelho vai ser silenciada porque haverá essa apostasia mundial. Ou seja, eu creio sim que sempre haverá os remanescentes fiéis, mas essa apostasia é de fato mundial. Ou seja, a grande maioria de todas as pessoas serão anticristo, anticristãs. Não sei se ateias, não sei se adoradoras de fato de Satanás, mas elas não serão cristãs, essa é a ideia. O mundo anticristão, na sua fase final, matará as testemunhas, né, que é uma representação da igreja, agora que vai ficar claro para nós, e silenciará a voz do evangelho. Então, o santuário de Deus é medido. O que significa isso? Vamos voltar para os versículos. Vocês viram que realmente é um texto bastante complexo. Então, a última possibilidade de interpretação leva em conta a data da escrita posterior à queda de Jerusalém, aonde João usa um evento histórico já acontecido da queda de Jerusalém, também Macabeus, também a profecia de Elias, também a profecia de Daniel. Então, ele está usando todos esses elementos, sim, para, a partir dele, apontar para algo além do próprio evento. Essa última interpretação é uma explicação simbólica, que vê o templo de Deus como a igreja em adoração. Então, é a igreja em adoração. E essa medição, na verdade, está apontando para aqueles que são salvos, a vara de medir, né? O cânon. Então, a medição está apontando para aqueles que são verdadeiramente cristãos. Os que ficam fora dessa medida não são selados por Deus. Então, sempre o povo de Deus é exato. É essa a ideia.
Há uma exatidão nos selados. É um número X daqueles que serão salvos, que foram comprados, eleitos por Deus. Então, essa é a ideia, a igreja em adoração que é selada. E aí, esse comentador, ele diz o seguinte, comenta com sabedoria, Robert Muncy, o simbolismo não é uma negação da historicidade, mas um método figurado de comunicar a realidade. A linguagem apocalíptica tem como uma das suas características básicas o uso do cripto, que é criptografia, né, do cripto, do simbólico, de simbolismos, de signos, então do simbólico de palavras e expressões. Então não nega a historicidade da queda de Jerusalém, mas aponta para algo além. Então, o ponto aqui é que apenas o povo de Deus é medido ou contado, não os profanos, os quais estão no átrio exterior, fora da igreja, e estão condenados. Então, olha só, vai lá, meça, né? Vá medir o santuário, o texto diz, de Deus, o altar e os que adoram no santuário. Então, só esses são medidos. Mas deixe de lado o átrio exterior, que está no lado de fora. Não meça, porque o átrio foi dado aos gentios. E aqui, gentios, nós precisamos entender gentios aqui não como uma designação étnica, mas como uma designação espiritual, uma designação religiosa. O gentio, em vários textos das Escrituras Sagradas, o termo gentio se refere aos profanos, aqueles que não são salvos, aqueles que não são do Senhor. Sim, gentios também é uma referência étnica, aqueles que não são judeus. Mas nesse contexto aqui, gentios não se refere aos que não são judeus, aos romanos, aos gregos, não. Gentios aqui se refere aos profanos, aqueles que não são salvos. Então, esses profanos não meçam, porque eles terão um período de perseguição, né? Eles vão pisar a cidade santa, eles irão perseguir a igreja, essa é a ideia, mas eles serão condenados. Então, não meça eles vão causar perseguição, mas eles serão condenados. O pisar da cidade santa se refere ao período da perseguição que os cristãos sofrem ao longo das eras. Porém, lembre-se de que Deus estabeleceu o limite para a sua duração. De fato, esse período abarca o tempo da ascensão de Jesus até a sua volta. Espero que isso tenha ficado já muito claro para vocês. Temos então a separação entre o santo e o profano, pois Deus sela os seus, os que estão no seu altar, os que estão adorando, os que são verdadeiros adoradores. Deus sela, nós já vimos o selo de Deus lá em Apocalipse capítulo 7. Então Deus sela os seus, os verdadeiros adoradores são selados, separando daqueles que não são verdadeiras testemunhas. Então os que não são verdadeiras testemunhas são profanos. Então aqui não é uma gradação entre crente mais santo e crente menos santo. Não, aqui é uma distinção entre verdadeiro cristão e quem não é crente, quem vai ser condenado e que por isso persegue a igreja porque é oposto, é contrário à adoração a Deus. Então essa é a separação. Nessa interpretação, o chamado ao martírio está na primeira cena, o ato de medir o santuário. Então, aqueles que estão no santuário adorando são os que sofrerão pela perseguição, poderão até ser mortos, como nós veremos agora diante as duas testemunhas, mas que o Senhor dará a eles a vida eterna, irão ressuscitar e viverão para sempre com o Senhor. Então, essa é a interpretação que nós temos desse texto. É um texto difícil, mas cremos nessa interpretação simbólica apontando para os salvos, a igreja do Senhor, aqueles que adoram o Senhor verdadeiramente. Bom, vamos agora para o final do texto? Então, Apocalipse 11, versículos 3 a 14. Nós vamos ler até o 14, porque o restante do capítulo 11, versículos 15 a 19, nós já vimos, que é a sétima trombeta. Então o texto diz assim: darei autoridade às minhas duas testemunhas. Então, olha, depois de toda essa cena sobre
a medição do santuário, daqueles que adoram, gentios, etc e tal. Então, depois de toda essa cena, nós temos duas testemunhas, e elas têm autoridade para profetizarem. Profetizarem o quê? O conteúdo do livrinho. Não foi essa ordem? Profetize a respeito dos povos e nações? É a mesma ordem que está aparecendo aqui. Então, essas duas testemunhas vão profetizar, ou seja, vão falar a palavra de Deus, vão pregar o evangelho. Durante 1270 dias, exatamente o mesmo período que os profanos, os gentios, os não cristãos perseguem a igreja, que é esse período que nós vivemos. Então, eles profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas duas oliveiras e dois candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, da boca dessas testemunhas sai fogo e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Mais uma referência a Elias, viu? Tem autoridade também sobre as águas, para transformá-las em sangue, bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo fará guerra contra elas. A besta nós vamos ver na próxima visão. Aqui ele cita, mas a próxima visão vai trazer detalhes sobre a besta. Né? É isso que é legal. Recapitula, mas acrescenta algo. Então a besta que surge do abismo fará guerra contra elas. A besta vencerá e matará as testemunhas. E os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio. Ó, período mais curto, 3 dias e meio, é o período do anticristo. E não permitirão que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa da morte dessas duas testemunhas. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porque esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra, com a palavra que é doce e amarga ao mesmo tempo. Então, por isso que atormentaram. Mas depois de 3 dias e meio, entrou neles um espírito de vida vindo da parte de Deus, e eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que os viram ficaram com muito medo. E as duas testemunhas ouviram uma voz forte vinda do céu, dizendo: subam para cá. Olha o arrebatamento. Então, essas duas testemunhas só pode ser a igreja. Se estão sendo arrebatadas, então é a igreja. Olha que interessante. Subam para cá. E subiram ao céu numa nuvem. Não é um sumiço de pessoas. E os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve um grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade. Nesse terremoto morreram 7.000 pessoas. As outras pessoas ficaram atemorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai. Eis que sem demora vem o terceiro ai. Então, depois do arrebatamento, nós temos o quê? O juízo final. A 7ª trombeta é o juízo final, o terceiro ai. Ficou mais fácil agora para compreender, né? Depois de toda aquela explicação dos versículos 1 e 2, nós conseguimos entender um pouco melhor agora esses outros versículos. Alguns estudiosos têm sugerido vários nomes, tanto do Antigo como do Novo Testamento, com respeito a essas testemunhas. Nós temos aqui algumas pessoas que dizem que essas testemunhas são Enoque e Elias, como, por exemplo, os pais da igreja, chamados aí o pai Tertuliano e Irineu, que foram bispos da igreja primitiva, já no 2º século. E eles eram, de certa forma, pré-milenistas históricos, não dispensacionalistas. O pré-milenismo dispensacionalista é uma coisa muito nova. Então, eles eram pré-milenistas históricos, e eles diziam que essas testemunhas eram Enoque, ou seria Enoque e Elias. Por quê? Porque esses dois não viram a morte. Eles foram transladados. E por terem sido transladados,
era necessário que eles viessem a morrer. Existe um texto que fala que ao homem, o homem irá morrer apenas uma vez, e depois disso o juízo. Então a ideia deles é que todo homem tem que morrer pelo menos uma vez, e que Enoque e Elias então não morreu, ou não morreram, então eles irão retornar e eles serão essas duas testemunhas. Nessa perspectiva, logicamente, nós temos uma perspectiva futurística, que essas duas testemunhas são personagens históricos do futuro que vão aparecer aí próximo do fim. Nós não cremos nisso. Outras pessoas dizem que as testemunhas são Moisés e Elias. Por que Moisés? Porque Moisés apareceu no Monte da Transfiguração. E lá no Monte da Transfiguração, Moisés e Elias esteve conversando com Cristo sobre o reino, sobre aquilo que Cristo iria passar, e nós temos toda aquela cena que Pedro pede para ficar lá, montar uma tenda para eles morarem lá. Então, por causa disso, algumas pessoas dizem que esse personagem é Moisés, que representa a lei, Elias, que representa os profetas do Antigo Testamento. O problema é que, nessa interpretação que é Moisés, alguns dizem que Moisés não morreu, que Moisés também foi transladado. Mas isso não é verdade, porque nós vemos, por exemplo, no livro de Judas, que o arcanjo Miguel contendia com Satanás com respeito do corpo de Moisés. Moisés ele não foi enterrado pelos israelitas, Deus o levou para outro lugar, ele morreu distante dos israelitas, justamente para os israelitas não adorarem a Moisés, porque Moisés era um profeta de Deus. Era um homem que foi muito usado pelo Senhor. Então, para impedir qualquer idolatria com respeito a Moisés, Moisés é enterrado em outro lugar, onde os israelitas não sabem. E o arcanjo Miguel, então, teve uma disputa, contendeu com o diabo com respeito ao corpo de Moisés. Mas quando o texto fala sobre isso, o texto está nos dando evidência que ele morreu. Se está contendendo contra o corpo e não com respeito a Moisés, mas com respeito ao corpo, então Moisés morreu. Então nós não podemos cair nessa ideia dessas testemunhas. Algumas outras pessoas dizem que essas testemunhas é o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? O testamento, a ideia de testemunho, né? Então, a antiga aliança e a nova aliança, o testemunho. E também o pré-milenismo tem uma ideia de que as testemunhas, e aí faz a distinção entre Israel e igreja, que uma testemunha é Israel, outra testemunha é a igreja. Mas também não faz sentido, porque as duas testemunhas têm um ministério conjunto, no mesmo período. Esse é o ministério delas. Então, quem são essas testemunhas? Ou a quem as testemunhas se referem? A interpretação simbólica afirma que as testemunhas representam a Igreja de Cristo, que, ao proclamar o Evangelho, convoca o mundo ao arrependimento. Então, as duas testemunhas é uma referência à própria Igreja de Cristo. Por quê? Vamos tentar entender isso. Deixa eu trazer alguns pontos aqui antes do próximo slide. Primeiramente, as duas testemunhas apontam para as igrejas que mantinham um testemunho fiel. Se vocês se lembrarem, nós temos duas igrejas, daquelas 7 que foram mencionadas aqui no livro de Apocalipse, que estavam mantendo o testemunho fiel. Foram igrejas que só foram elogiadas, como, por exemplo, a igreja de Filadélfia, que foi uma igreja elogiada, e Deus disse que tinha uma porta aberta ali em Filadélfia, porta aberta para o anúncio do testemunho. Então, duas testemunhas aqui aponta para quê? Aponta para essas igrejas que estão se mantendo fiéis, como também a designação posterior. Nós vamos ver aqui 2 oliveiras, 2 candeeiros. Lembre-se que lá em Apocalipse capítulo 1, as igrejas são simbolizadas pelos candeeiros. Então, Cristo tem 2 candeeiros fiéis. São as duas testemunhas que representam toda a igreja fiel, todas as igrejas locais que são fiéis ao testemunho e ao evangelho, que se mantêm fiéis a Cristo Jesus. Então, essa referência. Outra coisa é o fato de que
sempre o testemunho era feito de dois em dois. Nós vemos isso, por exemplo, quando Jesus ele separa duplas para testemunhar, para fazer a missão dos 70. Os discípulos foram enviados de dois em dois para proclamar o evangelho. Os apóstolos também iam de dois em dois, sempre nós vemos a menção de dois apóstolos viajando, como, por exemplo, Paulo e Barnabé, Pedro e João, testemunhando, então sempre de dois em dois, fazendo testemunho, e também pelo fato de que na lei judaica, na sentença judicial judaica, para que a sentença fosse aplicada a uma pessoa que estava sendo condenada, era necessário o testemunho de duas pessoas. Então também há um aspecto jurídico, porque somente o testemunho de duas pessoas validaria o testemunho contra alguém. E a igreja exerce também a disciplina com essa base. Lá em Mateus 18:16, que é um texto que nós utilizamos para entendermos a disciplina eclesiástica, quando um crente faltoso é disciplinado pelo conselho da igreja, lá nós entendemos que é necessário o testemunho de duas pessoas. Então, a ideia aqui de duas testemunhas aponta para essa questão da veracidade do testemunho, aponta para todas essas questões ou correlações que eu fiz aqui, a questão da sentença de Israel, a questão de o testemunho dos apóstolos sempre serem feito por dois apóstolos, né, eles serem enviados de dois em dois, entre outras coisas. Então, é isso que nós estamos tendo aqui. E aí, as duas testemunhas, elas têm uma paródia, que é a segunda besta. Então, nós temos duas testemunhas e nós temos a segunda besta, e a segunda besta é uma paródia das duas testemunhas. Paródia é um recurso literário, e a paródia sempre é algo ruim, né? A paródia você pega o original e modifica. Então, sempre nós vamos ver esse elemento da paródia em relação a Satanás, ao dragão. Isso vai ficar muito evidente quando estudarmos o capítulo 12 e o capítulo 13. Então, olha só a paródia. As duas testemunhas. Nós temos duas testemunhas que profetizam, e nós temos a segunda besta, que é o falso profeta. As duas testemunhas fazem sinais, nós temos a segunda besta, que faz sinais também. As duas testemunhas recebem a autoridade de Deus, nós temos a segunda besta, que recebe a autoridade da primeira besta, do anticristo. As duas testemunhas atormentam os habitantes da terra, por meio da mensagem do arrependimento. O atormentar aqui é porque a mensagem ela é sim salvífica, mas também é uma mensagem de juízo, como eu já expliquei, o livro doce e amargo. E a segunda besta engana os habitantes da terra para adorarem a primeira besta. As duas testemunhas elas são comparadas às duas oliveiras e dois candelabros, e a segunda besta tem dois chifres, que é o seu poder, né? Chifre aponta para o poder. As duas testemunhas são ressuscitadas por Deus, o sopro de vida de Deus, e a segunda besta dá fôlego à imagem da primeira besta que foi ressuscitada da sua ferida mortal. Nós vamos ver isso lá no capítulo 13. Então, observem, há uma paródia aqui. Satanás tenta fazer uma imitação da igreja. A segunda besta, que é o falso profeta, que também não é um personagem histórico necessariamente, mas é toda heresia, toda religiosidade contra o cristianismo, toda ideologia, toda filosofia humana que é contrária ao cristianismo, é uma paródia da mensagem do evangelho, é uma paródia do testemunho do evangelho feito pela igreja. Olha que coisa interessante. Então, olha só alguns detalhes. Essas duas testemunhas, elas estão vestidas de pano de saco, que aponta para a sua devoção, para a sua consagração a Deus, são consagradas e submissas a Cristo, e elas são comparadas a duas oliveiras e dois candeeiros. Os dois candeeiros eu já expliquei, se referem e apontam para os dois candeeiros fiéis lá do início da primeira visão. Nós temos 7 igrejas, 7 candeeiros, e apenas 2 candeeiros estão mantendo o testemunho fiel. Olha que legal. Agora, 2 oliveiras aponta para quê? Agora eu vou usar aqui a Bíblia de Estudo
NAA, Nova Almeida Atualizada, Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada. Aqui ela diz o seguinte: essas duas oliveiras estão na visão de Zacarias e simboliza dois ungidos. Um líder da parte do rei para reconstruir o templo e um sumo sacerdote para liderar a adoração no templo, que é o que são Neemias e Esdras. Desta forma, as testemunhas de Apocalipse 11:3 representam adequadamente todos, olha só, representam, é simbólico, é representativo, todos aqueles aos quais o Cordeiro redimiu para servirem como sacerdotes e reinarem como reis. Então, as duas testemunhas apontam para todos aqueles que o Cordeiro redimiu para servirem como sacerdotes e reis, ou seja, toda a igreja. Lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, nós temos a menção que a igreja é sacerdócio real. Em Apocalipse, no capítulo 5, nós vimos que nós fomos comprados por Cristo para sermos reino de sacerdotes. E eu expliquei essas expressões quando nós estudamos Apocalipse capítulo 5. Então, toda a igreja é reino de sacerdotes. Então, é a igreja submissa que reina e que exerce o seu ofício sacerdotal no mundo. Por isso ela profetiza no mundo. Ela também tem esse ofício profético de anunciar a palavra de Deus no mundo. Fantástico isso. As testemunhas devem se dirigir a todos os habitantes do mundo, povos, tribos, línguas e nações. Então, a mesma ênfase do testemunho do livrinho. Tem poder no testemunho. E no milênio, né, que é esse período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, elas não serão derrotadas. As portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja. E tem o poder do testemunho. Inclusive é dito que farão sinais. Que sinais são esses? Sim, aqui é um símbolo de todos os sinais que a igreja faz por meio do seu testemunho, mas é um símbolo do poder e autoridade espiritual que a igreja exerce sobre o mundo, inclusive expulsando as forças demoníacas do mundo. Normalmente, sempre onde, numa região que o evangelho é pregado a primeira vez, há muita manifestação demoníaca, há muitos sinais miraculosos. Tem um livro muito legal, se vocês quiserem ver isso, chamado O Homem do Chapéu de Couro. Conta a história do missionário presbiteriano Paul Bill, foi missionário na África e também no Tocantins. Na época era chamado de Goiás Norte. E ele que plantou a igreja, algumas igrejas ali no Tocantins. E ele, então, escreve um livro contando as suas experiências missionárias. E entre essas experiências, muitas experiências com relação a questões demoníacas mesmo, forças espirituais que tentavam impedir ele de anunciar, principalmente na África. Então, essa ideia desse poder da igreja espantando essas forças demoníacas e trazendo o evangelho da graça. Então, vale a pena aí a leitura. O Homem do Chapéu de Couro vale muito a pena mesmo. Então, após esse período, né, de 3 anos e meio, há um período que elas serão mortas, 3 dias e meio. E eu sempre costumo dizer que sim, haverá uns remanescentes fiéis, não será totalmente morta, mas esse é o período que é chamado o período da grande apostasia. Se você quer saber mais, leia 2 Tessalonicenses capítulo 2. Então, o período que o mundo todo ficará contrário à fé cristã. E por isso vão se regozijar com isso, vão fazer festas por causa disso. Mas depois desses 3 dias, que é um período breve, Cristo abreviou esses dias, a igreja ressuscitará e serão arrebatados. É o texto que eu destaquei aí para vocês, né? Que eles irão ressuscitar, as pessoas vão se admirar, vão temer isso e serão arrebatados. O texto diz: subam para cá, e subiram para o céu, nas nuvens. Então a igreja sendo arrebatada. Isso daqui está em conformidade com 1 Tessalonicenses capítulo 4, que fala sobre esse arrebatamento na vinda de Jesus. A igreja sendo elevada para encontrar com Jesus nos ares, e isso ele faz porque agora ele vai julgar, vai derramar o juízo final no mundo, o mundo vai ser destruído com fogo, é isso que nós temos na 7ª trombeta, e a igreja está sendo arrebatada, tirada do juízo. O arrebatamento é essa ideia
de ser tirada do juízo, porque agora vem o juízo final. Então, eles serão arrebatados. E a última trombeta é tocada e instaura o juízo final, né? O versículo 14. Passou o segundo ai, eis que vem sem demora o terceiro ai. E aí o juízo final. Encerra-se o terceiro ciclo, a terceira visão, e o capítulo 12 irá recomeçar. E começa antes do nascimento de Jesus. O capítulo 12 volta lá em Gênesis 3, capítulo 15, antes do nascimento de Jesus, para nos contar novamente a história, dando ênfase agora no dragão e nas bestas, porque ele já mencionou aqui as bestas, agora ele vai explicar quem são essas bestas e da onde vem o poder das bestas. Vem do dragão, que é o próprio diabo. Bem? Até aqui, deixa eu encerrar a transmissão e nós